Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre análise combinatória. Esse vídeo é voltado para o curso de formação de professores de matemática da PUC Minas e o foco principal vai ser a análise de um exercício focado em análise combinatória, tá ok? O exercício que nós vamos trabalhar hoje, ele, além de trabalhar com análise combinatória, ele faz uma análise geométrica de uns pontos, formação de figuras, e o exercício consiste no seguinte: tendo como base o conjunto de pontos coplanares A, B, C, D até a letra P, e sabendo que A, B, C e D são colineares, de E até N são colineares, O e P são colineares, determine quantos triângulos podem ser formados com todos os pontos. Bom, primeiramente o que a gente tem que lembrar são alguns conceitos geométricos, né? O primeiro deles é o que são pontos coplanares. Vamos lembrar que os pontos coplanares são aqueles que pertencem ao mesmo plano, tá ok? E da mesma forma a gente chega à conclusão do que são pontos colineares. Os pontos colineares são aqueles que estão na mesma linha, que fazem parte da mesma reta, tá ok? Então a partir disso nós vamos utilizar o software geométrico para poder mostrar como que a gente poderia fazer esse tipo de análise geométrica e de análise combinatória, tá ok? Nesse desenho, desenvolvimento de desenho do problema, nós conseguimos ver como que ficaria o problema proposto, né? No caso aí aparecendo todos os pontos que foram mostrados no problema e traçando as três retas propostas. Então, no caso, nós vemos a reta 1, que ela é composta por 4 pontos, né? Do ponto A até o ponto D. Nós temos também a reta 2, que ela é composta por 10 pontos, que vai do ponto E até o ponto N. E a última reta, que é a reta 3, composta por 2 pontos, tá ok? Então, aí nesse caso, nós podemos ver que esses pontos, quando nós ligamos 3 pontos que não são colineares, eles formam um triângulo, tá ok? Então, nesse caso aí, 3 pontos não colineares formam um triângulo. Se eles fizessem parte da mesma reta, não seria possível formar a figura geométrica do triângulo, tá bem? Então, aí fazendo uma análise, a gente percebe que é possível formar diversos triângulos aí com 3 planos com 3 pontos não colineares, beleza? Então, a partir disso, o que nós vamos fazer? Se nós percebermos, a ordem de escolha dos pontos ela não interfere na criação da figura. Então, isso quer dizer o seguinte, que como a ordem não importa, então nós vamos utilizar combinação nesse caso, tá bom? No caso proposto aí, nós temos o que? Nós temos 16 pontos. E como a gente está trabalhando com triângulo, então a gente vai ter que agrupar esses pontos de 3 em 3. Então, fazendo a combinação de 16 pontos tomados 3 a 3, nós teremos aí, então, o fatorial de 16 dividido por 3 fatorial vezes 13 fatorial. Nós vamos desmembrar essa expressão chegando nesse seguinte fator aí, 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Esse desmembramento é importante para a gente poder fazer a simplificação. Então, a gente pode simplificar o 13 fatorial de cima com o 13 fatorial de baixo. Numerador e denominador a gente pode simplificar. O mesmo vai acontecer agora no denominador, quando a gente desmembrar o 3 fatorial, podendo fazer essa simplificação da mesma forma. Desse jeito nós chegamos aí, então, que a combinação de 16 tomado 3 a 3 seria 16 vezes 5 vezes 7, que seriam 560 possibilidades de formação de conexão de 3 pontos, né? Mas vamos lembrar que a gente está trabalhando aí com as figuras geométricas, nós queremos 3 triângulos, e lembrando que quando esses três pontos são colineares, nós não conseguimos formar o triângulo. Então a gente tem que excluir essas possibilidades, tá ok? Então primeiro nós vamos pegar a reta 1, que no caso é a reta que compõe os pontos A, B, C e D. Nesse caso aí nós temos 4 pontos, e para formar o triângulo a gente precisa agrupá-los de 3 em 3. Então nesse caso nós vamos fazer a combinação de 4 pontos tomados 3 a 3. Desenvolvemos essa expressão da mesma forma, fazendo a simplificação, e chegamos ao resultado de que 4 casos dessa reta não podem ser
utilizados porque eles não formam um triângulo, porque eles são colineares, tá ok? Os pontos colineares. E o mesmo acontece com a segunda reta, que é a reta que vai de E até N. Nesse caso, nós temos 10 pontos que compõem essa reta, nesse caso. Então, nós temos que fazer a combinação de 10 pontos tomados 3 a 3. Nesse caso, da mesma forma, desenvolvemos a expressão, conseguimos simplificar o 7 fatorial com o 7 fatorial e chegamos na seguinte expressão: 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Podemos simplificar da mesma forma, o 8 com 2, o 9 com 3, e chegamos que a combinação de 10 tomado 3 a 3 dariam 120 possibilidades. Agora vamos lembrar o seguinte: inicialmente nós tínhamos que a combinação total de 16 tomado 3 a 3 dariam 560 possibilidades. Só que nós temos que excluir as possibilidades de não criarmos triângulo, tendo em vista que os pontos são colineares. Então, subtraindo as duas outras respostas que são a combinação de 4 pontos tomado 3 a 3 e a combinação de 10 pontos tomados 3 a 3, nós chegamos na conclusão que são possíveis criar 436 triângulos distintos a partir desse problema, tá ok? Espero que tenha ficado claro. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.